A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, que bênção de Deus estarmos mais uma vez juntos para a gravação de mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje, queridos, a lição de número 11 é uma lição maravilhosa, né? Uma lição da parte de Deus para todos nós. Eu creio que na lição 11, né, o professor já está bem familiarizado com seus alunos, já está fazendo o devido acompanhamento da classe e os alunos também estão felizes, não é? Pela riqueza dos conhecimentos que estão sendo transmitidos a cada domingo. Amados irmãos, a lição de número 11 tem por título Sendo Cautelosos nas Opiniões. Glória a Deus, uma lição maravilhosa. Fique até o final. O texto áureo está no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 6, versículo de número 36, onde diz assim: Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. A verdade prática diz: quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. A leitura bíblica em classe para essa lição está no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 7, dos versículos 1 ao 6, onde diz assim: Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e, então, cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Irmãos amados, os objetivos da lição são compreender que não devemos julgar precipitadamente o outro, conscientizar de que devemos primeiramente olhar para nós mesmos e afirmar que não somos julgados pela severidade de Deus. Algumas perguntas para servir de motivação nessa lição. Como você encara, irmãos, as falhas dos outros? Isso aqui são perguntas, não é? Que mexem conosco porque elas fazem parte do nosso cotidiano, assim como todas as demais lições que nós extraímos do Sermão do Monte. Então, a pergunta inicial hoje é como você encara a falha dos outros. Geralmente, não é? Eu não digo todos, mas geralmente as pessoas tendem a serem um pouco severas quando o assunto é julgar a falha dos outros, tá certo? Então, você também se reconhece como um pecador? Compete a nós, seres imperfeitos e falhos, nos colocarmos em uma posição de julgamento, não é? Outra coisa bem séria é, nós temos feito, irmão, uma autoavaliação diariamente, não é? Ou seja, temos avaliado a nossa própria vida diariamente, ou estamos avaliando diariamente a nossa vida em todos os sentidos, levando em consideração nossos procedimentos, nossos acertos e principalmente as nossas falhas, não é? Pensemos nisso. Então, nessa lição, nós vamos estudar aqui no Sermão do Monte, Jesus ensinou acerca do julgamento do próximo. Nessa questão, Jesus ele foi bem direto, como nas demais, mas em se tratando de julgar, ele diz assim: não julgueis para e não vocês não serão julgados, não é? Ou seja, uma coisa atrai outra. Se você julga, você abre o espaço para também ser julgado, não é? Com a medida que vocês se medem, vocês também serão medidos.
os critérios que a gente usa para medir os outros, também, irmãos, são critérios que as pessoas vão usar para medirem a nossa vida em vários aspectos. É importante sabermos, desde já, que somente o Senhor é conhecedor de todas as coisas e somente Ele tem autoridade para julgar suas criaturas, né? Uma coisa muito interessante nós lembrarmos. Também, desde já, temos que ter na nossa mente que Deus é justo e toda avaliação pertence somente a Deus. Então, como crentes cheios do Espírito Santo, e nós somos misericordiosos. E em sendo misericordiosos, nós temos que ter muito cuidado para não julgarmos precipitadamente, não é, as pessoas que estão em nossa volta. Nós, em vez de julgar precipitadamente, nós vivemos, na verdade, como sal da terra e luz do mundo, como já aprendemos em algumas lições desse trimestre. Um outro aspecto interessante é sabermos definir, irmãos, nessa lição, acerca da cautela, do termo cautela e também do termo julgamento. Aprendermos também que Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Mestre, Jesus Cristo, o que ele falou acerca do julgamento e também do respeito que nós temos que ter ao próximo. Também eu quero mostrar aos irmãos como refutar, ou seja, como rejeitar algumas interpretações incorretas acerca do texto que nós estamos analisando, não é? Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao 6. E o objetivo aqui é mostrar o verdadeiro sentido desse texto. E, para terminar, não é, irmãos, vamos mostrar um pouco acerca do discernimento, não é? Como bom senso na hora de julgar. Para começar, eu quero falar um pouco sobre cautela e julgamento. Primeiro, qual é a definição que nós vamos dar para esses termos? O termo cautela, irmãos, ele é definido como por precaução para evitar danos, não é? Transtorno ou perigo, cuidado, prudência. Então, quando eu afirmo que eu tenho cautela ou que eu devo ter cautela, eu tenho na minha intenção a preocupação de, com minha atitude ou com algo que eu vou fazer, pensar, falar ou qualquer outra coisa, eu evite o dano, evite causar dano, transtorno, não é? Dano, transtorno ou perigo, não é? Cautela também é ter cuidado, ter prudência. Já no que diz respeito a julgamento, vem do grego krisis, não é? Que traz o sentido de separação, de juízo, de julgar, o ato de julgar. Então, essas duas palavras, se você prestar bem atenção, elas estão diretamente ligadas e estarão também diretamente ligadas durante todo o escopo da lição que nós vamos estudar hoje, tá certo? Porque vamos perceber, vamos observar que a atitude de cautela pelo cristão na elaboração das suas opiniões, ela é definitiva, ela é essencial, ela é determinante para a gente evitar um julgamento temerário do próximo, tá certo? E esse assunto é tão importante que ele foi tratado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Deixa eu abrir um espaço de 5 segundos aqui para contar um breve testemunho. Eu, quando trabalhei na igreja como líder do departamento de mocidade com minha esposa, uma vez eu trabalhei como solteiro um bom tempo, depois já casado com minha esposa. E eu lembro que nós trabalhamos no aconselhamento durante um grande evento da igreja, como líderes de mocidade, nós ficávamos no aconselhamento para jovens, numa sala aconselhando jovens. E nessa sala de aconselhamento, eu lembro que passavam muitas coisas. São coisas que, se não tiver estômago, se não tiver preparo psicológico
e preparo espiritual, é bom que não fique. Mas um caso me chamou a atenção até hoje. É que vinha um rapaz e a maneira como aquele rapaz vinha andando e se comportando nos levava a tirar algumas conclusões precipitadas em relação ao agir dele. Quando eu olhei o rapaz de longe, eu não cheguei a falar, mas eu pensei, eu imaginei algumas coisas acerca daquele rapaz. Aquele rapaz é assim, 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 optante de tal segmento secular. Quando aquele rapaz chegou, que sentou na nossa frente, a primeira coisa que ele disse foi, quando começou a falar acerca da sua vida, ele disse: vocês devem ter achado a maneira estranha, a maneira como eu ando, a maneira como eu falo, o aspecto do meu rosto. Sabe o que é? É que eu sou vítima de paralisia infantil. E eu comecei a andar aos 8 anos de idade. E até hoje, na época, ele tinha 18 anos de idade, eu não consigo ainda me equilibrar direito. Daí o meu andar, daí a maneira como vocês me veem se aproximar de vocês. Então você observa, se eu tivesse, eu pensei, e Deus conhece o nosso pensamento, mas por precaução, eu não falei nada antes de sentar com aquele rapaz. Se eu tivesse falado, eu teria feito um julgamento acerca da vida dele, não é? Eu cheguei a fazer esse julgamento mentalmente. Depois eu pedi perdão a Jesus, mas pedi perdão mesmo. Eu confessei isso para minha esposa na hora, e depois que aquele rapaz saiu, e a gente pegou na mão do outro e fizemos uma oração pedindo perdão a Deus, além de apresentar a vida daquele rapaz em oração. Os conflitos, os anseios, os sonhos, tudo que ele confessou para a gente naquele dia. Irmãos, o crente tem que ter cautela, ou seja, tem que ter preocupação para evitar dano, transtorno ou perigo, tá certo? Isso na maneira de pensar, na maneira de agir e na maneira de falar. Agora, também, irmãos, o crente deve ser cauteloso antes dele julgar. E aqui eu já quero fazer mais uma observação, que o julgamento, Jesus não está dizendo que não devemos julgar, não é, irmãos? Jesus está mandando ter cuidado da maneira como vai julgar. O julgamento faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, não é? Para você, você chega num restaurante e vai se servir e vai almoçar, você julga a comida que é boa, que é ruim, que é o julgamento do cotidiano, a melhor roupa que você vai usar, a melhor palavra que você vai falar. Agora, o que desde já eu quero falar para você é na questão da cautela na hora de julgar, tá certo? Então, nós não devemos julgar o outro. No sentido geral, não devemos julgar. Da seguinte maneira, leve em consideração que a igreja, ela é o corpo de Cristo. E nós, irmãos, somos membros desse corpo. Se você tiver dúvida ainda sobre esse assunto, você lê na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo de número 12. E lá está bem explicado quem somos nós. Lá identifica muito bem que nós somos membros de um corpo, que Jesus Cristo é a cabeça desse corpo. Então, sabendo que a igreja é o corpo de Cristo e que esse corpo é formado por santos, pessoas pelas quais Jesus derramou sangue na cruz do Calvário, tá certo? Agora, preste atenção, que esses santos que são os membros do corpo, ou seja, que formam o corpo e que estão interligados uns com os outros, eles são humanos imperfeitos e, semelhantemente a todos nós, eles têm dificuldade nos relacionamentos. Por isso, nós estamos sujeitos, aonde quer que você esteja, você está sujeito a enfrentar contenda e disputa, tá certo? Então, essa colocação mostra a todos nós que Jesus não espera dos crentes perfeição, perfeição ao próprio Deus. Ele exige, irmãos, que nós, como súditos do seu reino, nós coloquemos em prática a misericórdia. Coloquemos em prática o quê? O tolerar o nosso irmão. Afinal, ninguém vai para o céu só, né, irmãos?
o maior de todos os mandamentos, amarás, pois, o teu Deus de toda a tua alma, coração e entendimento. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Em Lucas 6,36, Jesus diz, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Ou seja, leve em consideração que Deus tem misericórdia de nós e que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Elas não têm fim, novas são a cada manhã. Então, para com o próximo, nós também devemos exercer misericórdia. Então, o Sermão do Monte, como já tenho falado com os irmãos em todas as lições que antecederam essa, é o código de ética dos servos de Deus. E ele mostra como nós devemos agir, como nós devemos nos comportar diante de uma ação errada do nosso irmão. Leve em consideração, irmãos, também que nós estamos na contramão do mundo. O mundo se comporta de uma maneira, mas como súditos do reino, não é, servos de Deus que vão herdar a eternidade, nós temos um padrão ético, uma maneira de se comportar, e Deus espera que nós nos comportemos dessa maneira. Uma pergunta: ninguém deve ser julgado? Preste atenção, o crente, irmãos, não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou opinião. Então, se for assim, Jesus ele contraria seu próprio ensino, porque ele nos alertou que nós devemos atentar para algumas pessoas que procedem como cães e porcos, além dele mesmo julgar o procedimento hipócrita dos escribas e fariseus, não é? E o apóstolo Paulo também ele faz julgamento dos cristãos de Corinto e de outras igrejas. Então, nós mostramos essas passagens, essas colocações bíblicas e as outras mais que eu já citei para os irmãos, nos mostram o que, irmãos? Que o julgamento ele faz parte do nosso dia a dia, não é? Se estamos vivos, então o julgamento faz parte e ele não pode ser desprezado. O que nós devemos levar em consideração na hora que estamos julgando é que é preciso ter em mente que nós não somos Jesus. Jesus, como Deus, quando a gente está ensinando lá no discipulado, a primeira lição do discipulado, a gente apresenta Jesus como Deus. Jesus é Deus, não é? Que a Bíblia diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Pronto. Então, Jesus, ele era Deus. Tudo quanto Deus podia fazer, Jesus também pode. Tudo quanto Deus pode, Jesus também pode. Então, nós não somos Jesus. Jesus é Deus, e como Deus, ele tem conhecimento pleno da natureza humana. Por isso, ele tem autoridade para emitir determinados pareceres. Nós somos dotados da capacidade de julgar e não podemos viver sem o julgamento. Agora, devemos ter cautela na hora de julgar. O que Jesus quis dizer quando ele disse não julgueis? Né, irmãos? Ele usou o verbo crinou, que significa decidir, escolher, aprovar, não é? Então, ele ensinou, na verdade, aqui, ó, não é? Estou com a lição, segundo o autor da lição, Jesus, ele diz assim, ele queria ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal. Né, irmãos? O próprio Jesus foi julgado pelos escribas e fariseus por comer com pecadores. Né? Eles estavam, logicamente, errados, porque a missão de Jesus era chamar os pecadores ao arrependimento. Então, as Escrituras nos ensinam a não julgarmos, como também não admitir falso rumor, não é? E a testemunhar falsamente contra alguém. Nós temos que ter muita, como eu já disse anteriormente, cautela na hora de emitir qualquer que seja o parecer, principalmente quando for em relação a outra pessoa, tá certo? O que Jesus não disse acerca do julgamento, isso aqui é muito interessante. O que ele não falou? Na verdade, é que nós temos algumas interpretações equivocadas, né, irmãos, que são
que foram ensinadas no decorrer da história acerca dessa passagem bíblica, de Mateus 7,15. A Bíblia diz assim, ó, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, nós aprendemos que a palavra de Deus se renova e Deus vai revelando a sua vontade através da sua palavra a todos nós. Primeiro, dessas três coisas aqui, né, irmãos, que Jesus não disse acerca do julgamento, primeiro, Jesus não estava desqualificando a autoridade dos tribunais e magistrados. Então, algumas pessoas defendem esse pensamento, não é? Mas Jesus, né? Jesus não está desqualificando a autoridade dos tribunais e magistrados. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo de 1 a 4, ele diz assim, ó, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Ela é ministro de Deus para teu bem e vingador para castigar o que faz o mal. Preste atenção, o apóstolo Pedro, ele também corrobora com essa mesma verdade. Preste atenção, irmãos, que quem estabeleceu o princípio da autoridade e constituiu os tribunais e magistrados para servirem de ministro da sua verdade, com o objetivo de exercer justiça e manter a paz social, quem estabeleceu foi Deus. Interessante que aqui eu posso até abrir um parêntese, um parêntese mesmo ao assunto, que outro dia eu ensinei a minha igreja sobre isso. E eu disse assim, irmãos, vocês estão insatisfeitos com alguma autoridade? Faça o seguinte, dobre o joelho e apresente a sua insatisfação a Deus. O papel da igreja, irmãos, não é ir para a rua pintar a cara de seja lá de que cor e ficar gritando na rua, né? Em determinados momentos até sendo interpretados como desordeiros. Não, o papel da igreja ainda é dobrar o joelho e orar. Por quê? Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades foram ordenadas por Deus. Não é, irmãos? Isso aqui é muito bom. Então, Deus não estava desqualificando a autoridade dos tribunais e magistrados. Até porque quem estabeleceu as autoridades foi ele mesmo. Também Jesus não estava desqualificando a disciplina na igreja. Os antinomistas, quem são os antinomistas? São aqueles que pregam a ausência de normas, não é? A ausência total de normas. Então, os antinomistas defendem que, na dispensação da graça, os crentes estão livres para fazer o que desejarem, porque eles pregam a ausência de norma, não é? E eles dizem que a salvação ela é exclusivamente pela graça, e já não temos que nos submeter a lei alguma. Inclusive, eu encontrei alguns líderes, não há muito tempo, há pouco tempo atrás, no período ali do isolamento social que todos nós vivemos, falando um discurso semelhantemente a esse. Para de olhar para a lei, viva mais a graça, seja mais livre. Isso é um pensamento antinomista. E se tentar buscar base em Jesus Cristo, está dando uma interpretação errada. Tá certo? Jesus não desqualificou a disciplina na igreja. As Escrituras nos mostram que a disciplina na igreja foi instituída por Jesus. Por exemplo, eu vou ler com os irmãos Mateus capítulo 18, do versículo 15 ao versículo de número 17. Diz assim, ó, diz, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, aliás, entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E, se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu,
e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, nós encontramos, a Escritura nos mostra, preste atenção nisso, que a disciplina na igreja foi ensinada por Jesus e também foi vivenciado pela igreja primitiva ou pela igreja do primeiro século. O que nós concluímos, irmãos, é que é infundada, completamente infundada, a história ou a ideia de que a disciplina da igreja não é bíblico, né, irmãos? Porque querem confundir os irmãos com essa história. Também, Jesus ele não estava relativizando o conceito de julgamento, porque existem também os que defendem, em nome da tolerância, né, irmãos, e da paz social, que não podemos emitir qualquer opinião sobre nada. Tem pessoas assim, e eu vou falar, são pessoas que não lêem a Bíblia, né, irmãos? Pois a verdade é relativa e particular. Então, todo e qualquer julgamento é incabível em qualquer situação. Nesse caso, né, irmãos, esse tipo de interpretação ele é impossível de ser respaldado pelas Escrituras Sagradas. Jesus, no próprio Sermão do Monte, ele diz assim: não deis aos cães as coisas santas, nem vos deiteis aos porcos, não é? As vossas pérolas. Então, Jesus ele fez um juízo moral a quem ele chamou de quê? Ele chamou de cães e de porcos. Então, lá no capítulo 15, né, no versículo 15, aliás, do capítulo 7, ele diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Né, irmãos? Então, você vê que Jesus poderia classificá-los dessa forma, sem estabelecer nenhum juízo de valor, após o próprio Jesus disse: não julguei segundo a aparência, mas julguei segundo a reta justiça. Então, o apóstolo Paulo fez julgamento dos crentes de Corinto e também em outras igrejas. Então, Jesus não estava relativizando o conceito de julgamento, ele simplesmente julgou. Né, irmãos? Ele simplesmente foi lá e mostrou como as causas devem ser julgadas. Então, agora, sabendo do que Jesus não falou, a gente pode falar um pouco do que Jesus disse acerca do julgamento de fato. Foi que ele falou. Jesus, né, a fio do que nós estamos estudando no capítulo 7, são os relacionamentos. Então, Jesus não esperava que os cristãos fossem perfeitos. Ele compreende que haverá desentendimento e problemas. Jesus se concentra no modo como os cristãos devem se relacionar com os outros quando um deles se comporta mal. Então, Jesus ele já previu no seu discurso que as pessoas elas poderiam se desentender, elas poderiam se relacionar de forma objetiva, de maneira não adequada. Agora, a questão é que Jesus ele diz como que vocês vão se comportar quando isso acontecer. Você observa, o que Jesus falou acerca do julgamento? Ele condena, irmãos, o espírito de censura e autojustificação. Jesus condena o juízo áspero, não é, irmãos? A atitude hipócrita da autojustificação. Os irmãos lembram do conceito de hipocrisia, aquela pessoa que interpreta, o autor. Né? Então, Jesus condena o juízo áspero, a atitude hipócrita, não verdadeira, da autojustificação em detrimento de outros. E isso, irmãos, quando é feito sem misericórdia, sem amor, não é? Como a própria Bíblia Sagrada nos ensina. Por exemplo, o Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 6, versículo de número 36 e 37. Diz assim a palavra de Deus, sede, pois, misericordiosos, como o Pai, vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão, não é? Então, nós precisamos ser misericordiosos.
e entendermos, irmãos, que a igreja é formada por pessoas regeneradas e em crescimento espiritual. Porém, ainda, apesar de serem pessoas regeneradas e em crescimento espiritual, são pessoas o quê? Imperfeitas, não é? E em sua natureza humana, embora perfeitas por sua posição em Cristo, mas em relação à sua natureza humana, elas são o quê? Imperfeitas ainda, e nós devemos levar em consideração isso. Jesus também condena o juízo temerário. Então, a precipitação, irmãos, é uma atitude condenada pelas Escrituras. Então, julgar qualquer pessoa sem conhecimento de causa, não é, de plena consciência dos fatos, sem considerar o que a Bíblia diz sobre o assunto, é perigoso, é imprudente, é temerário. Não é? Tiago, não é? O pastor Tiago, na sua carta, no capítulo 4, versículos 11 e 12, ele diz assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar seu próximo? Então você observa. Hoje ainda conversava com a serva de Deus, extremamente magoada. Magoada, irmãos, porque eu não extraí qualquer juízo do que ela me contou, exatamente porque eu não conheço o outro lado, não conheço o contraditório. E o princípio do contraditório do ordenamento jurídico é bíblico. Não é, irmãos? É bíblico. Se você não teve ainda a oportunidade de ouvir o outro lado da história, simplesmente não julgue, não se meta onde você não tem autoridade para se meter. Então, a serva de Deus dizia: pastor, eu fui julgada sem ser ouvida. Né, irmãos? É um sentimento de injustiça. Se isso aconteceu verdadeiramente, se a irmã foi condenada sem ser ouvida, simplesmente pelo que falaram a seu respeito, então o julgamento foi injusto. E Jesus condena esse tipo de julgamento. Se não tiver conhecimento de causa, né, irmão? Plena consciência dos fatos, sem considerar o que a Bíblia diz sobre o assunto, é perigoso você julgar. Então, Jesus condena os que não conseguem ver suas falhas. Não é, irmãos? São hipercríticos. Isso aqui a gente tem que ter cuidado, porque geralmente isso está no nosso coração. Quem nunca fez isso aqui, atira a primeira pedra. Então, para ensinar sobre o dever de examinar todo a nós mesmos antes de qualquer juízo sobre o outro, Jesus ele usa uma hipérbole, uma figura de linguagem, onde ele traz a figura da trave ou do cisco. Né? Ele diz, porque você quer tirar o cisco do olho do seu irmão, você tem uma trave no seu. Então, com essa afirmação, nos é ensinado o quê? Que precisamos primeiro tirar a trave dos nossos olhos, ou seja, aprender a reconhecer e lidar com nossas próprias falhas e pecados, para depois termos uma visão clara e conseguir tirar o cisco do olho de nosso irmão. Né, irmãos? Stott, ele chega a dizer assim, precisamos ser tão críticos de nós mesmos como quanto somos dos outros, e tão generosos para com os outros quanto somos sempre para com nós mesmos. Então, isso aqui a gente tem que cuidar muito, irmãos, cuidar muito. Está cheio de gente querendo condenar os outros e não estão levando em consideração que também são criaturas, seres imperfeitos e também precisam ser trabalhados e moldados por Deus. Nesse sentido, nós devemos, primeiramente, olhar para nós mesmos, né, irmãos? Cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Pessoas, irmãos, aqui nós temos que ter muito cuidado. Pessoas, irmãos, elas emitem juízos impensados, não é? Elas emitem juízos impensados e infundados a respeito dos outros. E essas pessoas que fazem isso, elas podem estar tentando conter, né,
esconder, aliás, os seus próprios erros. Pessoas que emitem juízos impensados, não é? Pessoas que emitem juízos impensados e infundados a respeito dos outros, elas podem estar tentando esconder seus próprios erros. Eu li um livro uma vez, eu tenho esse livro ali na minha estante, ali atrás, chamado A Sabedoria Segundo o Sábio Salomão. E a Sabedoria Segundo Salomão, baseado, logicamente, no livro de Provérbios e Eclesiastes, é um livro que ensina muito. E um dos seus ensinamentos é quando ele traz a alegoria de um ambiente de trabalho, ele diz assim, aquela pessoa mais mal-humorada que tem dentro do ambiente de trabalho, na verdade, ela não é necessariamente uma pessoa mal-humorada. Não é? Quem já esteve no ambiente de trabalho, às vezes tem aquela pessoa áspera, que você não pode chegar perto dela. Bom dia, né? Já responde ali, já lhe agride no próprio bom dia. Aquela pessoa que você fala com ela, ela olha para você, Deus te abençoe. Mas não é o Deus te abençoe no sentido de abençoar. É aquele Deus te abençoe no sentido de agredir, no sentido de como se estivesse lançando uma praga usando o nome do próprio Deus. Esse livro diz que esse tipo de gente, na verdade, está tentando esconder uma improdutividade que faz parte de maneira temporária ou definitiva da sua vida. Então, para esconder a improdutividade, se torna uma pessoa extremamente agressiva. Então, pessoas que emitem juízos impensados e infundados a respeito dos outros, elas podem, nesse sentido, na verdade, estar tentando esconder seus próprios erros, né, irmãos? A gente pode ver esse fato, não é? Ver que tal fato na vida do rei Davi, quando ele cometeu adultério e um homicídio, né? Então, para mostrar a Davi as suas iniquidades, o profeta Natan contou a história de um viajante que matou a única ovelha de um pobre. Então, sem analisar bem a história e estando com sua consciência extremamente cauterizada pelo pecado, o rei Davi, não é? O rei Davi prontamente declarou a sua sentença. Quando ele disse assim: digno de morte é o homem que fez isso. Não é, irmão? Isso aqui é sério. Então, foi fácil para o rei Davi enxergar o pecado do outro e considerá-lo horrível, mas ele não pensou no seu. Ou seja, ele não reparou a trave que estava nos seus olhos, conforme Mateus 7,3. Muitas vezes, irmãos, de modo errado, nós procuramos falhas, né, nos outros e nos damos o direito, inclusive, de sentenciar os outros, não é? Mas ignoramos ou fazemos vista grossa em relação às nossas próprias falhas, que, na maioria das vezes, são mais graves do que as que a outra pessoa está cometendo naquele momento. Que lição maravilhosa, né, irmão? Que lição preciosa a todos nós. Preste atenção, também há uma inconsistência dos que possuem espírito de crítica. Aqueles irmãos que possuem espírito aqueles que possuem o espírito mórbido da crítica, eles irão incorrer em graves consequências. É o que Jesus ensina em Mateus 7:2. Né? Para os críticos que não conseguem ver as manchas corrosivas em suas vidas, Jesus disse: aquele que entre vós está em pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. Então, os escribas e fariseus, no contexto do sermão, no contexto bíblico, eles eram peritos, irmãos, em apontar as falhas dos outros. Eles eram autoconfiantes, né? Digamos assim, e justos aos seus próprios olhos. Então, por isso, eles foram duramente repreendidos por Jesus. E a gente tem que cuidar para não sermos também repreendidos. Então, só nesse sentido aí, somente o Espírito Santo pode transformar o nosso homem interior, não é? Afastando todos nós do desejo de julgamento ou crítica contra as outras pessoas. O apóstolo Paulo,
lá em 1 Coríntios 11, no contexto ali da Santa Ceia, no texto que a gente lê na Santa Ceia, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é? Na continuidade do versículo, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque ele diz, né, irmão, que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Aí ele faz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É como que ele diz: não estou mandando ninguém julgar ninguém. Você olhe para a sua vida primeiro e veja se você tem condições. Então, nós devemos fazer... o que fazer, então? O que nós devemos fazer para não julgarmos precipitadamente as outras pessoas? O que nós precisamos fazer? Primeiro, é preciso, irmãos, nós termos a consciência de que temos falhas e imperfeições, embora não tenhamos mais prazer no erro. Há poucos dias eu fui conversar com 2 servos de Deus que se desentenderam, irmãos. E começou, ele me chamou disso, ele me chamou daquilo. Eu digo, bom, um chamou o outro de alguma coisa. E ele, de repente, parou, olhou um para o outro e disse: é verdade, pastor, os dois erramos. Primeiro é ter consciência de que temos falhas, né, irmãos? E imperfeições. Embora no nosso coração nós não tenhamos mais prazer em fazer o erro, mas somos pessoas que estamos no processo da santificação e temos muito o que aprender ainda. Tá certo, irmãos? Segundo, precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que um dia Jesus teve para conosco, pois o amor não faz mal ao próximo. Terceira coisa, não podemos nos esquecer de que fomos alcançados pela graça e devemos e precisamos tratar todos com o mesmo favor e com o mesmo... precisamos tratar todos com o mesmo favor e merecido que nós recebemos, tá certo? Então, nesse sentido, no lugar de julgarmos, no lugar de nós julgarmos, né, que venhamos a orar por eles, né, irmãos, que pecaram, pedindo ao Senhor que lhe conceda um novo recomeço, pois nós temos um Deus que é bom e que é misericordioso para com todos nós. Se não fosse Jesus na nossa vida, aonde estaríamos nesse momento, né? E se nós fôssemos julgados pela severidade de Deus, né, irmãos? Primeira coisa aqui que nós devemos entender: Deus é severo. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos considerar a bondade e também a severidade de Deus. A bondade de Deus, irmãos, ela é revelada por intermédio da salvação em Jesus Cristo. No que tange à sua severidade, tá certo? No que tange à sua severidade, ela é empregada para com aqueles que pecam deliberadamente e não se arrependem dos seus pecados. Então, nós devemos considerar a bondade, mas também a severidade do Senhor. Preste atenção no seguinte: Deus, ele não tem prazer na morte de ninguém. Por sinal, ele não veio, Jesus diz, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Eu venho para que todos tenham vida, e vida em abundância. Mas é o mesmo Jesus que diz assim, quem crê em mim será salvo. Agora, quem não crê em mim já está condenado. Então, a bondade de Deus, ela é revelada por intermédio da salvação. Já a severidade, ela é empregada para aqueles que pecam deliberadamente e não se arrependem. Ou seja, aquele que não crê já está condenado. Não será condenado, não. Já está condenado, né, irmãos? Então, como é que Deus, nesse sentido, como é que Deus nos julga? Preste atenção que Deus não é um ser que está no céu desejando agir brutalmente, né, irmãos? Que jogando raio na gente, que ele descarrega a sua suposta ira ali aleatoriamente. Nós precisamos compreender que no relacionamento com as suas criaturas, ele age com retidão e justiça. O crente, todos nós que somos crentes,
devemos ter na nossa consciência, bem guardado no nosso coração, que Deus é justo. E como Deus é justo, ele estabeleceu um governo moral no mundo, tá certo? E disponibilizou suas leis para serem praticadas. Então, quando as leis divinas são observadas pelos seus filhos, Deus os recompensa, tá certo? Quando essas leis, preste bem atenção, Deus é justo e ele estabeleceu um governo moral no mundo e estabeleceu suas leis para serem praticadas. Está na Bíblia Sagrada. Então, quando as leis de Deus são observadas por nós, que somos filhos de Deus, né, Deus recompensa. Agora, quando nós observamos, Deus nos recompensa. Agora, quando nós quebramos as leis, ou seja, quando nós não observamos, há consequências que já estão previstas na própria Bíblia Sagrada. Por exemplo, irmãos, olha o que diz Deuteronômio, capítulo de número 7. Eu vou ler aqui o versículo de número 9 e o versículo de número 12. Diz assim o versículo 9, diz: saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus e Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até mil gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos. Aí o versículo de número 12 diz: será, pois, que, se ouvindo estes juízos, os guardares e fizeres, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou a teus pais. Então você observa, o julgamento de Deus, o julgamento do Senhor, não é feito pela aparência dos fatos, tá certo? Porque Deus conhece o mais profundo do nosso coração. Ele sabe, irmão, ele sonda o nosso coração e ele conhece os nossos pensamentos. Lembre-se sempre que Deus olha para a gente e ele vê, ele sabe, e ele não vê como vê o homem, não é? Deus, ele nos conhece por dentro e por fora. E nunca esqueça isso. Quando Deus olha para a gente, uma vez eu vi na TV, saiu na mídia, um grupo de pessoas agiram ilegalmente. O produto dessa ação ilegal foi dinheiro ilícito e eles se reuniram em círculo para agradecer a Deus pela ilicitude. Não é, irmãos? Você acha que essa oração chega diante de Deus? Eles estão lá, obrigado, Senhor, pelo dinheiro que o Senhor nos deu. Obrigado, não sei o quê, o dinheiro ilícito. Só que Deus sabe que o dinheiro não é lícito. Então, as pessoas enganam a si próprios, irmãos. Ninguém engana Deus. Deus sabia exatamente o que estava acontecendo naquele lugar. Então, a aparência de Deus, o julgamento de Deus não é feito pela aparência dos fatos. Nunca esqueça que ele conhece o nosso coração e ele sabe e sonda os nossos pensamentos. Ele sabe exatamente o que tem dentro do nosso caráter, tá certo? Então, como eu já falei do rei Davi, da vida do rei Davi, nós podemos tirar um exemplo de justiça de Deus. Olha só que coisa interessante. Quem era o rei Davi? O rei Davi foi declarado, né, irmão, biblicamente, como homem segundo o coração de Deus. No entanto, quando o rei Davi decidiu pecar contra o Senhor e também contra o próximo, ele não foi isento de experimentar a justiça divina. Então você observa que, embora Deus amasse Davi, não é, o homem segundo o coração de Deus, Deus não isentou Davi da punição, não é, irmãos? Deus guarde no seu coração, Deus é um pai amoroso, mas ele é Deus. A justiça de Deus excede a nossa justiça, excede a justiça dos escribas e fariseus. E nós devemos entender, irmãos, tem uma máxima da teologia que diz assim, é um chavão, no dia que você entender Deus, ele deixa de ser Deus. Então entenda que Deus está muito superior, ele nos ama, mas ele é justo. E como justo, ele não tem o pecador por inocente, tá certo? Ele não chama inocente aquele que está errado, aquele que está em pecado. Lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 7, diz:
que guarda a beneficência, né? Que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Então, observe, irmãos, que a severidade de Deus para aqueles que não vivem, não é, segundo a sua palavra. Agora é assim, Deus não está lá com um chicote, chicoteando quem não está. Não, já está previsto na Bíblia. Né, irmãos? Se você for fiel, as bênçãos e a misericórdia de Deus vão lhe alcançar. Porém, se você for infiel, você vai sofrer as consequências. Então, a severidade de Deus é para aqueles que não vivem segundo a sua palavra, aqueles que escondem seus pecados, tá certo? Mas, em contrapartida, a bondade de Deus e o cuidado alcança aqueles que confessam e deixam seus pecados, aqueles que procuram expressar a verdadeira justiça de Deus. Então, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, conforme está lá em Romanos, capítulo 11, versículo de número 22. Tem uma passagem interessante, né, irmãos, que diz assim: eu firo e eu saro. E para terminar, tá certo? Vamos falar um pouco sobre o discernimento. Discernimento, bom senso na hora do julgamento. Bom senso no julgamento. Preste atenção, uma coisa interessante, e nós vamos terminar nesse ponto. Depois de nos alertar contra o comportamento crítico, Jesus nos adverte contra a falta de discernimento, especialmente, irmãos, na escolha das pessoas a quem apresentamos as riquezas maravilhosas do Evangelho. Sobre discernimento, dicionário da língua portuguesa diz que é o ato ou efeito de discernir, ou seja, capacidade de compreender situações e separar o certo do errado, capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza, juízo, tino, não é? Então, em Mateus, o Senhor Jesus nos apresenta o perigo de não sabermos discernir, ou seja, Jesus nos mostra o perigo de não sabermos ter a capacidade de compreender as situações, discernindo delas o que é certo e o que é errado. No que diz respeito ao julgamento, nos primeiros 5 versículos do capítulo 7 de Mateus, enquanto os 5 primeiros versículos destinam as pessoas que julgam umas às outras, tá certo? É usado também para falar daquelas que não têm bom senso. Jesus ele está ordenando aos seus discípulos que não compartilhe as partes mais preciosas da verdade espiritual com pessoas persistentemente perversas, pessoas indiferentes, insatisfeitas. Então ele diz assim como as pérolas não satisfazem os animais selvagens, mas os deixam enfurecidos e perigosos, também muitas das riquezas da revelação de Deus não agradam muita gente. Você observa, Jesus está nos ensinando, inclusive, a falar acerca dele. Então, o nosso testemunho cristão não deve, aliás, deve ser conduzido com discernimento. A gente tem que ter sabedoria para ser crente. Então, se as pessoas têm sido têm tido muitas oportunidades para ouvir a verdade, mas se recusam a responder a ela, insistem em dar as costas para Cristo e se apresentam como cães e porcos, nós não devemos insistir com elas. Então, se fizermos isso, nós estamos, isso aqui é uma opinião dura, né, irmãos? Barateando o evangelho, permitindo que elas pisem nele, tá certo? Ao mesmo tempo, desistir das pessoas é um passo muito sério a ser dado. Então, esse ensino de Jesus é apenas para situações excepcionais. A nossa resposta cristã normal é sermos pacientes e perseverarmos uns com os outros, como Deus é paciente conosco.
em determinados casos, não é? Quem nunca foi xingado por causa do evangelho? Quem é o crente fiel que nunca foi julgado por ser crente? Então, em casos específicos, é melhor ter cautela, não é, irmãos? É melhor não falar, ter cautela e aguardar o melhor momento, aguardar em Cristo, orar e pedir a Deus sabedoria. E para concluir essa lição, que é uma lição maravilhosa, irmãos, que ensinamento grande aqui, que coloca a gente tudo no lugar. Então, nós devemos seguir as recomendações de Jesus para não julgarmos de forma precipitada os outros, não é? Nós não devemos tomar a posição de juiz contra ninguém, e muito menos julgar uma pessoa apenas por causa da sua aparência exterior. Quando formos fazer alguma avaliação a respeito das atitudes de alguém, devemos fazê-lo de modo criterioso, sensato e lúcido, né, irmãos? Evitando toda e qualquer maneira de precipitação. Então, seguir a recomendação do mestre é o que nós devemos fazer para não julgarmos de forma precipitada as pessoas, não é? Então, lembre-se que nós não devemos tomar a posição de juiz contra ninguém e muito menos julgar uma pessoa pela aparência. E se formos fazer alguma avaliação a respeito de alguém, nunca esqueça de ser criterioso, sensato, não é? Lúcido, evitando sermos precipitados e injustos com nossas próprias conclusões. Não é, irmãos? Que lição maravilhosa. Mais uma lição que deve cravar e ficar marcada em nosso coração. Tá certo? Que possamos crescer, aprender e ensinar as pessoas acerca das verdades do reino de Deus. Deus abençoe, queridos. Um forte abraço a todos e tenham uma excelente aula na presença do Senhor Jesus. Se Jesus não voltar, próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 12 com os irmãos, tá certo? Um forte abraço, boa aula e a paz do Senhor a todos.